para professor de Química Pura e já vai logo enfiando esse dedão no like aí. Me ajude a crescer esse canal. Para de só consumir, transborda também na vida dos outros. Dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, toque o sininho e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura. Vambora, galerinha! Mais uma aula então aqui de hibridação. Vamos dar continuidade a esse assunto, né? Se você não viu a aula anterior, dê uma olhada, porque senão o bicho vai pegar aqui, tá bom? Então, vambora dar continuidade. Lembrando a todos novamente que isso aqui não é um assunto que cai assim no Enem, tá bom? Vai cair no Enem o que de hibridação, Mota? Hibridação do carbono. Isso aí cai, tá bom? Mas hibridação desses outros elementos, muito difícil. No entanto, quem vai fazer vestibular aí, né? Vai fazer prova de outros vestibulares que não seja o Enem, fique esperto que isso aqui pode cair sim, beleza? Principalmente aí nos vestibulares de medicina, tá? Então vamos lá, vamos embora dar continuidade aqui. O que é que nós falamos nas aulas, ou melhor, na aula anterior, né? Falamos que o número de ligações que um átomo faz é igual ao número de elétrons desemparelhados. Então se o cara faz 6 ligações, é porque ele tem 6 elétrons emparelhados para ligar. Se ele faz 2 ligações, é porque ele tem 2 elétrons desemparelhados para ligar. Perfeito? Falei o quê? Que se ele estabiliza com mais de 8 elétrons na última camada, ele sofreu uma expansão da camada de valência. Vimos que orbital híbrido só faz ligação sigma. Orbital híbrido só faz ligação sigma. Vimos que a ligação π só ocorre entre orbitais p paralelos. E alguns gostam de chamar de orbitais p puros, tá bom? Beleza, então vamos agora para a hibridação sp3d e sp3d2. E no final dessa aula eu vou dar um macetão, mas um macetão top da galáxia para você definir o tipo de hibridação que o átomo está sofrendo. Vamos lá então? Olha só. PCl5. PCl5 é um composto que existe o PCl5. E nesse composto, o fósforo está fazendo quantas ligações? 5 ligações. Gente, o fósforo é da família 5A. Tem 5 elétrons na última camada. Para ficar com 8, faltam 3 elétrons. Ele faz, então, 3 ligações para ficar estável. Isso é o normal. Mas, neste caso, o fósforo está fazendo 5 ligações. Logo, ele vai sofrer hibridação. Perfeito? Então, lembra aqui, ó, que o cloro é da família, o cloro é da família 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 elétrons na última camada. O fósforo é da 5A. Tem 5 elétrons na última camada. E, portanto, ele está fazendo aí 5 ligações. Mas peraí, pega o fósforo, número atômico 15. No estado neutro, tem 15 elétrons. Faz a configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d, 0. Desgraçou. O que é esse D0, Mota? De novo? Eu vou falar de novo. Vocês sempre deverão olhar para a última camada. A última camada é a camada 3. Na camada 3 tem quantos subníveis? 3. 3s, 3p, 3d. Agora, tem elétron no D? Porque se você fizesse a configuração normalmente, você viria até aqui. 3p3, acabou. Mas existe o 3d. Existe o subnível 3d. E não tem elétron nele. Tá tudo bom, tá tudo normal, sem problema nenhum. Beleza. Agora, o que é que você tem no S? 2 elétrons. E no P? 3. 1, 2, 3. E no D? No D não tem nada. Olhando para o fósforo, a gente percebe que ele tem quantos elétrons desemparelhados? 3. Mas nesse composto ele está fazendo quantas ligações? 5. Logo ele precisa de 5 elétrons desemparelhados.
Primeira etapa da hibridação. Primeira etapa da hibridação, qual é? Ativação eletrônica. Um elétron emparelhado vai absorver energia e vai saltar para um orbital vazio de um subnível mais energético. Subnível D é mais energético do que o S. Mota, por que o elétron do S não pulou para o P? Ué, se o elétron do S pulasse para o P, ia mudar alguma coisa? Ia passar a ter 5 elétrons desemparelhados? Não ia não, não ia não. Ele tem que pular para o D. Porque aqui ele fica com um elétron aqui, um aqui que já estava, um aqui que já estava, um aqui que já estava e um agora que apareceu. Agora eu tenho 5 elétrons desemparelhados. Eu tenho um elétron aqui no S, no P, no P, no P e um aqui no D. E esses outros D? Esses outros D não continuam sem nada, não tem nada neles, não tem nada. Então a primeira etapa aqui foi ativação eletrônica. Já falei disso na outra aula e vou falar de novo. E vou escrever de novo. Ativação eletrônica. Ativação eletrônica. Inclusive tem uma teoria que diz assim, que você tem a hibridação com ativação, que é esses casos que eu estou te ensinando, e tem uma hibridação sem ativação, que eu não vou nem mexer com isso, tá bom? Que aí já é para bala de Bagdá, prova do ITA, do IME, curso superior, tá? E quando cai, vixe, muito difícil de cair, tá bom? Então nem esquenta a cabeça. Então vamos embora, segue. Primeira etapa então já foi ativação eletrônica, e depois os orbitais vão se juntar, porque não há diferença energética entre essas ligações. Aí eles se juntam para redistribuir a energia, para todo mundo ficar com a mesma quantidade de energia. Aí eu tenho um elétron aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Quantos elétrons desemparelhados? 5 elétrons desemparelhados. O que aconteceu aqui nessa etapa? Ocorreu a fusão de orbitais. E agora, meus queridos, esse orbital que era S, ele agora é chamado de sp3d2. Por que sp3d2? Porque juntou um S com 3p com um D. Então é um D, orelha seca. D1 e não D2. Deixa eu fazer isso aqui porque não vai caber. Pera aí, para ficar bonitinho. Porque não vai caber. Olha só. Quais foram os orbitais que juntaram? Juntou um S, então S. Juntou 3 P's, P3. E juntou um D, D1. Então esses orbitais, todos eles, se chamam agora o quê? Orbital sp3d. Eu tenho, portanto, 5 orbitais sp3d. Perfeito? E esses aqui, modo, esse aqui fica aí. Não aconteceu nada com esse, Então, bora. Hibridação sp3d2. Vão juntar um orbital S com 3p e 2 Ds. Vamos ver? SF6, hexafluoreto de enxofre. O enxofre é da família 6A. Tem 6 elétrons na última camada. Para ficar com 8, tem que receber 2. Ele faz 2 ligações. Mas nesse composto ele está fazendo 6. Está fazendo 6 ligações e está ficando estável com quantos elétrons na última camada? 12. Repare que tanto o enxofre aqui quanto o fósforo aqui estão ficando estáveis com mais de 8 elétrons na última camada. Então a gente diz que ocorreu uma expansão na camada de valência. E quem é que pode, Mota, sofrer expansão na camada de valência? Elementos a partir do nível 3. Elementos a partir do nível 3, porque vai ter condição de saltar elétron para o 3D aqui, ó. Então, átomos a partir do nível 3 podem sofrer expansão da camada de valência, beleza? Para caber o quê? Mais de 8, tá? Mais de 8. Beleza. Então vamos voltar para cá. Faz a configuração do enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d nada. Tem nada ali no D. Então eu tenho 2 elétrons no S, de novo,
você sempre vai olhar para a última camada, 2 elétrons no S, 4 no P, 1, 2, 3 e volta, 4. Não se esqueça do princípio de Hund, ou princípio de Hund, H-U-N-D, no preenchimento dos orbitais, né, ou melhor, no preenchimento dos subníveis, você vai colocar os elétrons preferencialmente nos orbitais vazios. Se for estado fundamental, é nos vazios primeiro, para depois completar. E no D não tem nada. Tá, eu preciso de quantos elétrons desemparelhados? Eu preciso de 6 elétrons desemparelhados. Mas aqui eu só tenho 2. O que vai acontecer então? Eu tenho elétron aqui no S, P e nada nos D. D não tem nada. Só que aí o que vai acontecer? Um elétron emparelhado salta para um orbital vazio de um subnível mais energético. Se esse cara pular para cá, eu vou ficar com quantos elétrons desemparelhados? 1, 2, 3, 4. Mas eu preciso de 6. Então esse elétron aqui também vai saltar para cá. Agora eu fico com um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Ou seja, é um elétron lá do S, 3 elétrons aqui do P e 2 elétrons aqui do D. O que aconteceu aqui? Ativação eletrônica. Um elétron emparelhado absorve energia do meio, salta para um orbital vazio de um subnível mais energético. Depois, o que acontece com esses orbitais? Se juntam para ocorrer uma redistribuição de energia. Quem é que está juntando aqui? Quem é que está juntando aqui? Um orbital S com 3 orbitais P e um orbital D. Ou seja, S, P3, D2. Cada orbital desse agora recebe outro nome. Cada orbital desse agora é batizado de orbitais SP3, D2. Perfeito? Então, é isso. Vamos embora aqui agora para o macetão. Quero mostrar para vocês um macetão. Deixa eu ajeitar o meu apagador aqui, porque essa tinta tá devorando esse quadro, o trem tá doido. Aproveita para printar aí. Dá uma printada nessa parada aí, dá uma printada. Printou? Printa aí, que eu vou dar para vocês agora um macetão. Um macetão. Tá tão bonitinho o quadro, não tá falando até dó de apagar? Mas vamos lá, vamos apagar. Vamos apagar. Olha só que doideira. Meu Jesus Cristo. Que borroqueira. Que borroqueira, gente. Olha só que borroqueira. Jesus Cristo. Meu Jesus, tá piorando. Tá ficando pior. Pera aí. Não dá jeito, moça. Você é doido? Esse quadro aqui já teve coisas piores. E nós temos jeito. Vamos lá. Tá vendo? A pessoa, se toda vez eu tiver que apagar esse quadro assim, no meio da aula, ela vai ficar aqui um tempão apagando o quadro. Né? Se alguém tiver ideias aí interessantes, né, para apagar o quadro, vocês me falam. Viu? Eu aceito. Indicações. Vamos lá. Agora tá bonitinho. Agora tá maravilhoso. Nem tanto, né? Mas tá bom. Vamos lá. Olha aqui, gente. Macetão pra vocês. Macetão. Presta atenção. Macetão. Coloca assim, ó. Hashtag macetão. Hashtag macetão. Olha aqui, veja bem. Eu falei com vocês que orbital híbrido só faz ligação sigma. Orbital híbrido só faz a ligação sigma. Tá bom? Orbital híbrido só faz ligação sigma. Vocês vão fazer o seguinte. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. O S, ele pode ter no máximo expoente 1. O P pode ter no máximo expoente 3. O D pode ter no máximo expoente 5. Porque é de 1 orbital, 3 orbitais e 5 orbitais. Perfeito? Aí vocês vão fazer assim, ó. Quer ver? Ó. BF2. Você vem aqui e faz, ó. O berílio está fazendo quantas ligações? Duas. Então, são 2 ligações sigmas. 2 sigmas. Então é S1, P1. Você soma os expoentes. O somatório dos expoentes tem que dar o número de ligações sigmas. Tá? O somatório dos expoentes tem que dar o número de ligações sigmas. Então tá aqui, ó. 2. Olha aqui.
Vamos pegar aqui o BF3. BF3, olha lá. Boro fez o quê? O boro fez o quê? 3 ligações. Para os expoentes somados darem 3, eu vou ter que juntar o quê? O S1 com o P2. Olha lá. 1 com 2 deu 3. 3 sigmas. Então tá aí, ó. SP2. Vamos mais um? Vamos mais um? Vou ter que apagar esse lado de cá, né? Vamos mais um? Ah, esse apagadorzinho agora tá melhor. Esse apagadorzinho aqui tá melhor. Melhor apagar com o apagadorzinho. Depois eu vim com o líquido passando aqui para melhorar o aspecto, né? Então, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar o número de ligações sigmas. Se tiver par de elétron sobrando, você soma também. Mas não acredito que deva cair para vocês situação desse tipo, tá bom? Se sobrar elétron, você pode somar também. Vamos pegar um outro aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar... Se eu colocasse aqui, por exemplo... S o quê? SF5. SF5, não, tira. SF6, né? SF6. Como é que você contaria? Foi o que eu acabei de fazer. Como é que você contaria? Enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 6 ligações? Como é que seriam os expoentes para somar que dá 6? S1, P3, D2 aí, ó. 1 com 3, 4, com 2, 6. Deu 6. Se fosse isso aqui, ó. Imagina aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Olha lá. Esse carbono aqui, ó. Ele tá fazendo quantas sigmas? 1, 2. Que essas outras duas são pi. Então qual é a hibridação dele? São 2 sigmas. Então tem que dar 2. SP. Hibridação SP. Esse também. Hibridação SP. Se fosse um carbono assim, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Olha lá. Se fosse um carbono desse tipo aqui. Desse tipo. Quantas sigmas? 1, 2, 3. 3 sigmas. Porque essa aqui é pi. Se são 3, S1, P2 para dar 3, ó. Então é SP2, SP2, SP2. Se fosse um carbono assim, fazendo ali 4 ligações sigmas. 4 ligações sigmas. Seria como? S1, P3, 1 com 3 dá 4. 4 sigmas. Então esse é o macetão. O que você vai fazer? O S pode ser no máximo expoente 1, o P no máximo expoente 3 e o D no máximo expoente 5. Aí você vai somar o número de ligações sigmas. E vai fazer os expoentes aqui. Joga os expoentes para dar justamente o somatório. Se tivesse elétron sobrando, você faria a mesma coisa. Como assim, Mota? Elétron sobrando? Se você tivesse um cara assim, ó. Vamos chamar aqui de A, ligado aqui, por exemplo, a B. Ligado a B. E se eu tivesse, por exemplo, um par de elétrons sobrando? Tem um par de elétrons sobrando aqui, ó. Esse elétron não está ligado, ele está sobrando. Então aqui seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, SP3, D2, ó. Tá bom? Beleza? Galera, dê uma revisada então nessa matéria, que essa matéria é o bichão. Isso aqui que eu fiz é a hibridação do carbono. O carbono pode sofrer hibridação do tipo SP, SP2 ou SP3. Mas sobre o carbono eu vou falar mais na matéria de química orgânica, beleza? Então, é isso aí! Dê uma revisada, estude a matéria anterior, tá? E eu te vejo na próxima aula. Energia, energia, energia! Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um beijo, valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.